Boa, boa, boa. Salve, pessoal. Cara, tô aqui na galeria refletindo muito sobre sobre a minha vida, sobre essa conquista aqui, né, que a gente tem, que a gente teve e que a gente tem, né? E eu decidi construir construir uma série documental e essa série vai ser aqui no YouTube, exclusivamente aqui no YouTube, onde eu vou documentar, vou compartilhar com vocês a construção ou o processo de construção, na real, de um podcast, né, do meu podcast, chamado Arte da Conversa. Para contextualizar, isso é um podcast. A ideia do podcast é de 2018, 17, 18. Eu tirei ele do papel no começo de 2020, porque eu achava que eu precisava de microfone e tudo mais. E na época nem tinha os videocasts ainda, nem tinha os podcasts em vídeo. Eu era só áudio, então, tem que ter microfone, preciso de microfone. E isso é uma é um comportamento muito presente meu, assim, de precisar ter a estrutura ideal, saca? Enquanto, tipo, o ideal não existe, né? Mas isso eu aprendi com esses anos de experiência à frente da galeria e de vida mesmo, sabe? Mas na época, né, 2017, 2018, é isso. Eu preciso de um microfone, então não vou começar enquanto não tiver um microfone. Tinha o celular, mas para mim não era o suficiente, não era o bastante, não comecei. Hoje eu olho para trás e falo, perdi um timing bom, saca? Mas às vezes não era o tempo mesmo de eu fazer a parada. Desde aquela época, a ideia já era. O nome do podcast já era A Arte da Conversa. E aí, bom, final de 2019, eu, enfim, consegui separar um dinheirinho e falei, pô, esse dinheiro eu consigo comprar 2 microfones. Fui lá, eu comprei 2 microfones. Nos próximos episódios aí eu até trago quais microfones que eu comprei. Até mostro aqui pra vocês. Que eu ainda tenho os dois. E muita pesquisa ali, né? Tipo os reviews da vida e tal. E aí cheguei nesses dois que era barato e aparentemente bons. Comprei, beleza. Aí, começo de 2020, comecei, mano. Gravei, tipo, gravei um episódio ali já em janeiro, já pensando na questão da fazer um por semana e tal. Gravei, lancei o primeiro. Aí gravei o segundo, lancei o segundo. Pandemia. Caramba, mano. Pandemia. E aí eu pensei, caracas, e agora? Tipo, a ideia dos microfones era justamente para poder gravar presencialmente. Não vou mais conseguir gravar presencialmente. Logo, não precisava dos microfones, né? Mas enfim, foi um investimento que eu fiz e massa, né? Mas naquele momento a gente achava que seria ali 3 mesinho e tal. Um mês, né? 15 dias, sei lá. Mas acabou que foi quase 2 anos. Mas no período da pandemia ali, começaram a surgir as lives, né?
E aí eu voltei com o podcast nesse formato de live. Então gravei mais alguns episódios. Consegui ter uma regularidade maior do que os dois da primeira vez. Foram os 2 episódios só. Então, nessa segunda temporada, né, eu consegui gravar. Putz, não vou lembrar o número de cabeça agora, mas eu acho que uns 5, 6 episódios. E era em grupo, né? Eram diálogos comigo e. Não, acho que teve um episódio que foi mais de uma pessoa, mas era eu e mais uma pessoa conversando ali. E aí eu tinha os temas da semana, os temas do mês, não lembro direito. Que aí eu falei sobre saúde mental, falei sobre negócio, falei sobre masculinidade, enfim, falei sobre vários temas que na época eu achava que era relevante. Eram assuntos que eu estava vivendo ali, né? Então eu trouxe para o podcast para falar sobre isso e aí beleza, passou-se o tempo, aí parei de fazer, parei porque a gente já tinha começado a galeria em 2020, né, nesse período que eu estava fazendo as lives e aí não consegui não consegui equilibrar as coisas, né? Aí parei. Passou-se o tempo, aí começou a pipocar os podcasts em vídeo, sabe? Tanto o formato de mesa-cast, quanto o formato de tipo programa mesmo assim, né? Enfim, várias câmeras e mais de um convidado e as câmeras, os cortes de câmera, enfim, estrutura, né, mano? Quando você tem dinheiro, você consegue ter uma estrutura da hora, iluminação, câmera da hora e tal, imagem boa, microfone bom. E aí eu pensei, nossa, seria da hora fazer assim, voltar assim com o podcast. E aí eu tô pensando aqui que, tipo, talvez isso foi mais uma vez eu me colocando nesse lugar do, não vou dizer impossível, mas do mais difícil, ou colocando barreiras para que eu barreiras de formato, né? Barreiras de estrutura, assim, na minha cabeça, que me impediam de começar, né? De retomar, enfim, de dar esse passo com o podcast. E aí eu falei, nossa, da hora, vou montar aqui um projetinho, porque esse formato, putz, super dialoga com o que eu quero. Mas aí, qual que era o formato? Câmeras, microfones, iluminação. E eu, pesquisando como fazia, como isso, como aquilo, como pensava, como software e estrutura, e que microfone que era da hora, que era bom e tal, que iluminação que dava para usar para alcançar o que eu gostaria de alcançar. Massa. Só que é isso, né, mano? É custo, né? Tudo isso demanda um investimento. E eu não tinha esse investimento. E aí não fiz, não tirei do papel. E aí o que eu consegui foi, depois de anos, porque eu fiquei uns 3 anos com isso parado, né? Gravei na pandemia, depois parei, ali 2020, aí parei. Aí fiquei uns. Cara, acho que eu voltei firme. Na verdade, já vou colocar umas aspas aqui no firme, porque vocês vão saber já já por quê. Mas enfim, voltei com esse ímpeto de retomada
começo de 2020 meio de 2024. Começo do segundo semestre de 2024, acho que foi isso. Eu gravei, que aí eu consegui comprar esses microfones aqui de lapela e tal, né? Porque também nas pesquisas, esse aqui, pô, legal, o som fica bom, vai funcionar. E aí eu tinha trocado de celular, então o celular vai dar para gravar com vídeo também, porque o vídeo é bom. Massa, vamos lá, vamos começar então. Gravei, comecei, convidei as pessoas que eu gostaria de convidar, sempre eu e mais uma pessoa. Gravei 2 e parei. Dessa vez foi por conta da rotina da galeria mesmo, assim. Da primeira vez, né, 2020, aparentemente também, mas dessa vez foi muito mais, porque a galeria já estava com um ritmo de trabalho, sabe? Um ritmo de exigência do meu tempo grande. Então, fui ali, tipo, não consegui dar conta, porque o fato de ter vídeo, aí entra a edição. E aí tem que editar, aí já toma tempo, já torna o processo mais complexo. Tanto que os vídeos que eu posto agora no YouTube são basicamente sem edição nenhuma, sem corte das pausas, sem corte de nada. É tipo, praticamente o cru eu exporto e subo lá aqui no YouTube e é isso, saca? Mas enfim, na época era isso, tipo, o fato de ter vídeo, de tornar de acrescentar essa complexidade, fez com que eu não conseguisse dar conta mesmo de conciliar o trabalho na galeria e a produção do podcast. Gravei 2 e parei. E aí passou-se o tempo, 2025 agora, a gente mudou de espaço, tem um espaço novo da galeria que tá, enfim, foda. Qualquer dia eu faço um tour aqui. E aí tem um espaço, que é esse espaço onde eu tô, é o espaço onde a gente grava as rodas de conversa. Grava não, onde a gente faz as rodas de conversa. Pô, espaço da hora. E eu pensei, vou usar esse espaço, né? Já que tem, vou usar esse espaço ao meu favor, né? Essa possibilidade, então vamos gravar aqui. E massa, é isso, vamos gravar. Mas aí, pô, mais uma vez, terceira vez já, gente. E isso é um processo, mano, diário de aprendizado, tá ligado? E eu vou compartilhar todas essas angústias aqui com com vocês nesse processo aqui de documentação mesmo. Porque é o ponto de vista de alguém que ainda tá construindo o bagulho, tá ligado? Que ainda tá fazendo, ainda tem suas dores, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas questões também de crenças e limitações que, tipo, pô, vou compartilhar aqui porque se vocês conseguirem, a partir da minha experiência, superarem também ou não precisarem passar por isso, show, tá ligado? Então, foi isso, vou gravar e tal, mas aí a questão da gravação tem a complexidade da edição no pós e tal, e aí eu fiquei pensando muito assim, e aí encontrei um equipamento que torna o som mais agradável, sabe? Porque aí eu já comecei a cogitar a possibilidade de ser só áudio, então se é só áudio, eu acho interessante que o áudio esteja bom, assim, seja, como posso dizer,
atraente, seja confortável, sabe? Seja saboroso, né? O áudio saboroso, ó, que loucura. Então, tenho ali esse meio que esse setup inicial, ideal, e quero comprar ainda, não tenho esse setup, não tenho ele comprado, né? Ainda não consegui fazer esse investimento, mas eu quero comprar e eu tenho algumas estratégias para talvez conseguir esse dinheiro para conseguir fazer esse investimento. À medida que eu for fazendo e for dando os passos, vou compartilhando com vocês também o que deu certo, o que não deu, como conseguir e o que eu melhorei, né? Então, já pensei, vou então vai ser só áudio, preciso desse setup inicial, mas aí de certa forma é eu também colocando mais uma barreira aí, né, do tipo, preciso de mais esse equipamento e não tenho dinheiro para comprar agora, então não vou começar. Sacou? É muito foda esse padrão, sabe? É muito foda porque isso me impede de fazer várias coisas e isso é um trabalho que eu tenho diário praticamente, sabe? Então, é isso. Agora eu decidi que essa série documental que eu dei o nome de Além do Feed, que vai ser produzida aqui no YouTube, né? Eu vou postar as coisas aqui. O vídeo vai ser só comigo, dando meu relato aqui. Mas o podcast eu vou voltar só em áudio, comigo e com mais um convidado, porque eu tenho o quê? Eu tenho 2, sacou? Tenho 2 microfones, então eu consigo gravar eu e mais uma pessoa. Vou só no áudio, porque não quero ter que editar em vídeo e colocar thumbnail, montar thumbnail, criar arte, colocar nome, fazer todos esses paranauês, porque eu não tenho tempo para isso, saca? Então vai ser só em áudio, porque só em áudio e vai ser no Spotify, né? Vou subir no Spotify. Vai ser mais fácil. E aqui vai ser eu e vocês aqui trocando essa ideia sobre esse processo, tá? Então a série chama Além do Feed, é uma série documental onde eu vou compartilhar o processo de construção ou de retomada desse podcast chamado A Arte da Conversa, que eu comecei e parei já 3 vezes e eu não quero que isso se repita. Penso no futuro ter vídeo? Penso, tá? Penso no futuro em ter mais de um convidado? Penso também. Mas não é um formato que eu vou conseguir começar agora. Então eu quero começar com o que eu tenho, com os equipamentos, com as condições que eu tenho, as circunstâncias que eu me encontro, mas eu quero começar e eu vou começar. E é isso, eu vim aqui para falar isso para vocês e falar isso para mim também, que eu vou começar e vou dar sequência. Vai ser no áudio no primeiro momento, agora só, e é isso, é o que eu tenho. E se você tem algum projeto que você quer começar e que está pensando em ter uma coisa muito, muito elaborada, começa com o que você tem e vai. Pensa o que você tem e começa, saca? Eu vou fazer isso, eu já tenho 2 pessoas convidadas, uma é um amigo meu e outra é minha companheira,
que ela acabou de chegar aqui, a Camila, que é minha sócia na galeria também. E depois eu conto para vocês e comento como que eu pensei esses formatos e tal, né, de roteiro, de perguntas e tal. Mas é isso, vou começar, vou retomar e espero que vocês gostem dessa jornada aqui comigo, essa série documental. Espero contribuir também, de alguma forma. Valeu, paz. Se inscreve aí, comenta o que você quiser e curte. Compartilha também com alguém que possa se interessar por esse processo de construção de coisas, né? E é isso. Paz.